Para entendermos melhor a Revolução Inglesa, temos que saber que ela também pode ser chamada de Revolução Puritana. Mas, o que são os puritanos? Puritanos eram os protestantes ingleses. A Revolução Inglesa durou de 1640 até 1688, durando 48 anos. Em 1640, quem estava no poder era Carlos I, que era um rei absolutista. Nesse tempo, já existia o parlamento inglês, mas ele ficava mais de enfeite, pois o rei não o consultava, o que os deixava enfurecidos, e esse é um dos motivos da Revolução. Na Inglaterra, existia um grupo de pessoas chamados de gentry, que eram basicamente uma espécie de classe média alta, mas que não tinham os títulos de nobres. E isso gerava indignação da parte da gentry e do parlamento, pelo fato de não serem consultados pelo rei. E então, no ano de 1640, a Inglaterra enfrentava dificuldades econômicas, e pela primeira vez, o rei decide convocar e reunir o parlamento. O rei propôs, com a convocação do parlamento, o aumento dos impostos. Porém, o parlamento foi contrário a isso e ainda pediu para que o rei se submetesse a uma constituição. O rei claramente ficou muito furioso. Anos mais tarde, Carlos I resolveu restabelecer um antigo tributo, o ship money. Esse imposto, que antes era cobrado em algumas zonas portuárias e litorâneas, deveria ser cobrado em todo o território inglês. Tal lei desfavorecia a burguesia, que seria obrigada a limitar os seus lucros frente ao tributo real. Depois de todos esses acontecimentos, dá início à Guerra Civil. Com o início da guerra, a Irlanda, que ainda era dominada pela Inglaterra, pediu a sua independência, iniciando oficialmente a guerra entre o rei e o parlamento. O rei contava com alguns aliados, como a mais alta nobreza e os católicos. Já no outro lado, o parlamento, também conhecido como cabeças redondas, tinham os burgueses e os puritanos. O parlamento quase chegou a perder essa guerra, mas em meio a essa revolução surge um sujeito chamado Oliver Cromwell, que era puritano e chefe militar do parlamento. Oliver colocou as coisas para funcionarem e armou contra-ataques que levaram os puritanos à vitória. Ao ser derrotado, Carlos I foge para a Escócia. Porém, a Escócia aceita dinheiro dos ingleses e devolve Carlos I para a Inglaterra. Ele foi condenado e morto. E assim a Inglaterra conhecia a República, que tinha como principal líder Oliver Cromwell. Ele, no início, trabalhou junto com o parlamento, mas depois foi se tornando um ditador e reprimindo tudo e todos. Com ele, os ingleses tiveram um grande crescimento econômico e foi criada a Lei dos Atos de Navegação. Essa lei dizia que todas as importações que fossem chegar na Inglaterra teriam que vir por meio de navios ingleses, assim valorizando a economia inglesa. Depois da morte de Oliver, o seu filho assume o trono, Richard Cromwell. Porém, não consegue levar adiante o legado do seu pai e abdica o cargo em 6 meses. Depois de tudo isso, o próprio parlamento acabou restaurando a monarquia e colocaram no poder Carlos II, filho de Carlos I. O parlamento não gostava dele, por ele ser filho de Carlos I, e achavam que o problema estava na dinastia Stuart. Assim, começaram a conspirar contra ele para tirar a dinastia Stuart do poder. Com a morte de Carlos II, assume o trono o seu genro Jaime II. O parlamento, junto com um cara chamado Guilherme de Orange, fez uma conspiração para tomar o trono. Porém, o parlamento colocou uma condição para que Guilherme assumisse o trono. Ele tinha que aceitar uma lei chamada Carta dos Direitos, ou Bill of Rights. E essa legislação faz com que o rei seja inferior ao parlamento na Inglaterra. Ou seja, ele ganha os seus privilégios, mas quem manda é o parlamento. Com isso, o parlamento deu vários exércitos para Guilherme. E ele simplesmente chegou e tomou o poder de Jaime II, que não reagiu contra Guilherme. Por conta disso, ninguém morreu, ninguém se feriu, não teve uma nova guerra civil na Inglaterra. Por conta desse golpe de Estado, essa revolução ficou conhecida como Revolução Gloriosa, porque ninguém se feriu, não teve uma gota de sangue derramada, pondo fim à Revolução Inglesa. Então vamos lá, gente, para o resumão, hein? Inglaterra, um país diferente dos demais, onde existe uma monarquia parlamentar desde 1215. Vem a dinastia Tudor, fortalece a monarquia, traz um ar de absolutismo, mas de quem vai de fato tentar ser absolutista é Jaime I Stuart. E seu filho Carlos I,
e vai rolar uma guerra civil, a Revolução Puritana, com a vitória do parlamento. O parlamento vence, Oliver Cromwell vai governar, de forma dura, rígida e tal, quase como um monarca absolutista. Mas quando ele morre, volta a dinastia Stuart. Carlos II, Jaime II, até a Revolução Gloriosa de 1688, e ali sim a confirmação de uma monarquia parlamentar na Inglaterra, onde o rei reina, mas não governa. Pois é. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not